Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que jogo, hein? Pedro decide, o Mengão cola, encosta na liderança e o Palmeiras, por outro lado, reclama da arbitragem nesse jogo. Foi tudo que um clássico precisava, merecia e ofereceu pra gente. O que vocês acham de tudo isso? É o que a gente vai falar a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos. Rapaziada, Wilton Pereira Sampaio foi o árbitro do jogo e é óbvio que a polêmica não deixou de existir. Tem lances polêmicos, mas eu queria começar falando do jogo mesmo. O Flamengo ele foi cirúrgico, talvez até eu possa dizer que o Flamengo aplicou um contraveneno no Palmeiras de Abel Ferreira. Porque, claro que o Palmeiras do Abel ele não joga só dessa maneira, que eu vou dizer agora, em transição, como muitos dizem, né? Inclusive o Rogério Ceni, técnico do Bahia. Não é a única maneira do Palmeiras jogar, mas é uma maneira em que o Palmeiras se sente confortável. Muitas vezes o Palmeiras entrega a bola para o adversário e em transições muito rápidas chega ao gol adversário. Faz isso muitas vezes até jogando em casa. O Palmeiras Prime de 2025, ele é diferente, ele é mais dominante, a bola passa mais pelo pé dos jogadores do Palmeiras, tem o Bruno Fux que faz a chamada ligação direta, mas é uma ligação que não é uma bola rifada, né? Muitas vezes é para encontrar um Flaco Lopes que disputa a bola lá no alto, ou o próprio Maurício no meio para continuar a dar sequência na armação do jogo. O próprio Andreas Pereira mudou a característica desse Palmeiras, né? Faz com que a bola passe muito por dentro do jogo. Não é um jogo tão lateralizado como muitas vezes foi com o Sousa, Facundo, o próprio Felipe Anderson mais aberto. Não, agora é um jogo com uma dupla de atacante em que o Palmeiras joga mais por dentro, mas tem, obviamente, a presença dos seus alas. Às vezes ele joga com 3 defensores, né? Não foi o caso hoje. E o Bruno Fux foi o eleito para jogar ao lado do Gustavo Gomes na defesa do Palmeiras. O Palmeiras começou com o seu ímpeto natural, pressionando, marcando alto, criando oportunidades. Já tem o lance polêmico, né, do Gomes com o Jorginho já nos primeiros minutos de jogo. Na sequência, um quiprocó, porque aí tem um suposto pisão do Pulgar no Maurício. Acho que ele pisa, mas ele tá tirando a perna, né? E aí por isso para mim é lance para amarelo. Mas é um começo de jogo já dando trabalho para a arbitragem, com muita reclamação e com o Palmeiras chegando. Depois tem uma cabeçada do Gomes que ele consegue efetivar e o Rossi defende. Chegadas. O Palmeiras dominante. Só que aí o Flamengo ele tem 2 craques absolutos no seu time. Ele tem muito bons jogadores. Ele tem um elenco maravilhoso, a gente sabe disso. Jogadores de uma primeira prateleira. O próprio Jorginho. Jorginho é jogador absurdo aqui para o nível do futebol brasileiro. A dupla de zaga, eu sou muito fã. E o Léo Ortiz tem que sair muito cedo no jogo, né, para entrar o Danilo, que é outro lance polêmico e do contexto do jogo, mas vamos lá. Só que nesse momento em que o Palmeiras está pressionando, e isso é 10 minutos de jogo, menos até 9, o Flamengo não tinha finalizado. Aliás, o Flamengo não tinha chegado no campo de ataque. Chegou. E chegou na genialidade do seu centroavante. Gente, o Pedro é um Harry Kane brasileiro. Para quem está acompanhando o Harry Kane no futebol europeu, sabe do que eu estou falando. O Harry Kane ele é um centroavante que ele está mudando o patamar da função, porque ele faz muito mais do que gols. Ele é um cara que faz o time jogar, dita o ritmo, é o camisa 10 da centroavância, né? Se é que dá para a gente usar essa figura. E o Pedro, cara, ele fez exatamente isso. Porque ele tá numa linha um pouco mais afastada, ele recebe uma bola do Rossi, uma bola que vem direto do Rossi, e ele faz um giro e lança o Arrasca no espaço, porque a defesa do Palmeiras muitas vezes tem essa característica, né? Especialmente o Bruno Fux, que não achou o Pedro no jogo. O Bruno Fux não encontrou o centroavante do Flamengo. E aí o Pedro deitou em cima do Bruno Fux. Ele conseguiu fazer o giro, deu passo ao Arrascaeta, que está na melhor fase da vida. Ainda assim, depois de quase 10 anos de Flamengo, ele está no seu melhor momento.
no momento mais artilheiro, no momento mais efetivo, mais decisivo, Georgian de Arrascaeta, o uruguaio. E ele ataca o espaço, o Kelvin tá tentando ali, correndo atrás que nem um louco, ele chega na frente do Carlos Miguel, fazendo a sua estreia no gol do Palmeiras, justamente num jogo dessa magnitude. O Carlos Miguel recebe a sua primeira finalização e não toca na bola. Na verdade, o Carlos Miguel foi fazer a sua primeira defesa lá no finalzinho do segundo tempo, numa jogada pela direita, acho que é do Plata, que já está em campo, que chuta cruzado, e ele defende. Porque até então eram 3 chutes no gol e 3 gols sofridos. Claro que um deles de pênalti, né? Mas enfim, o Carlos Miguel até então não tinha feito nenhuma defesa. Mas covardia também, porque o Arrascaeta chega na frente dele e aí para ele ali é muito fácil. 1-0 Flamengo com 9 minutos de jogo. Só que eu sempre digo que contra o Palmeiras qualquer resultado é perigoso. 1-0, 2-0, 3-0, independentemente da qualidade do seu time. E o Palmeiras, ele obviamente não se abateu e continuou em cima e continuou atacando. E aí tem um lance emblemático, que é o Léo Ortiz, que já tinha caído numa disputa com o Vitor Roque e o Felipe Anderson, se eu não me engano. Eu acho que um dos dois... acho que o Maurício está nessa jogada, eu não lembro exatamente, mas o jogador do Palmeiras cai em cima do tornozelo do Léo Ortiz. E ele não consegue seguir. E aí tem um lance até fácil na lateral, né? Que o jogador do Palmeiras está chegando ali, ele meio que toca para a lateral ali porque ele não consegue mais. Ele pede substituição. O Felipe Luiz chama o Danilo. Só que no momento, o Palmeiras está no ataque. E o Wilton pede para esperar. E com isso, o Flamengo tem um jogador a menos. Curiosamente, um defensor. O Palmeiras foi muito rápido, inteligente, e o Flamengo teve a posse da bola antes disso e não tocou para a lateral para que o seu jogador pudesse entrar. O Flamengo faltou malandragem, perspicácia e não imaginou também que fosse sair o gol, mas, cara, é sempre um risco. Então, assim, eu não culpo a arbitragem por esse lance, porque você precisa... quando você autoriza, porque não pode interferir no jogo. Naquele momento ele não autorizou, ia autorizar na sequência, o jogo está seguindo, o Flamengo esteve com a posse, era muito simples. Claro, eles não quiseram retardar o jogo, enfim, naquele momento o Palmeiras recuperou e foi rápido. E o Kelvin fez um cruzamento de manual na cabeça do Vitor Roque, nas costas do Emerson Royal, deslocando o Rossi, empatando o jogo. O Tigrinho também, acho que é o 10º gol nos últimos 11 jogos. Uma fase também espetacular, deu um trabalho para a defesa do Flamengo. Empata o jogo. Melhor dos cenários ali para o Palmeiras, porque está jogando fora de casa contra o Flamengo e volta para o jogo. Só que, de novo, Pedro e Arrascaeta entram no jogo. E aí tem um lance pela direita, que é outro lance polêmico, em que o Pedro sofre o pênalti do Bruno Fux. O Wilton até demora para marcar. Não sei se ele fica meio na dúvida, se ele espera pelo VAR, mas ele olha para o assistente corre. E aí eu acho que ele já ia marcar, ficou meio que, será que eu marco, será que eu não marco? O assistente marcou, bom, vou marcar. E aí ele marca a penalidade. E tem um encontrão antes, ou uma falta, um empurrão do Pedro no Bruno Fux, que o Palmeiras reclama, o Abel Ferreira reclamou demais antes da penalidade. O pênalti é muito claro, ele existiu. O Bruno Fux, ele, depois do encontrão que eles têm, ele vai tentar chegar no Pedro, não acha o Pedro, pisa no pé do centroavante, pênalti bem marcado. Cara, o Jorginho, ele tem essa cobrança em que se o goleiro ficar parado, é muito mais fácil de você pegar, né? Porque se o goleiro tomar uma decisão, ele vai inverter o canto. Ele dá um salto antes da bola. E o Carlos Miguel saltou, tomou a sua decisão e o Jorginho deslocou. É muito difícil ele errar pênalti. Acabou fazendo o 2-1 Flamengo na frente de novo. Eu já vou falar dos lances polêmicos, tá? Calma aí. Só que aí... o Palmeiras poderia reagir ainda no jogo, porque estava bem, estava com posse, estava dominante. Mas o Flamengo tem Pedro e tem Arrascaeta. E aí eles invertem as funções. Na verdade, seria o mais correto, né? O meia dando para o 9. Lá ele. Só que no primeiro gol foi o contrário. Foi o 9 dando para o 10, né? Ou para o 14, ou para o meia. E aí o que aconteceu? O Arrascaeta, dessa vez, toca de uma forma muito rápida para o Pedro atacar o espaço, chegar na frente do Carlos Miguel e ali ele é letal. Que jogo do Pedro, cara. Que jogo do Pedro.
E aí ele faz o 3-1. Ali, o Flamengo se torna dominante no jogo. Porque o Palmeiras estava mais com a bola, estava dominando as ações, estava parecendo que ia chegar, estava dando trabalho, sem nenhuma grande chance clara, tá? Pro Rossi fazer milagre e tudo mais, mas estava chegando com muita profusão ao ataque. E o Flamengo meio que esperando, por isso que eu falo do contraveneno. E na hora certa, na terceira finalização, terceiro gol marcado, o Flamengo abriu 3-1. Vem o segundo tempo, e aí o jogo fica mais amarrado. Porque o Flamengo, ele escancara essa estratégia. Ainda mais, né? Porque com o resultado de 3-1, ele se propôs a se defender e a jogar no contra-ataque na transição. E aí, cara, o Palmeiras teve muitas dificuldades, porque a defesa do Flamengo foi gigantesca. Deu aula no segundo tempo desse jogo. E o Palmeiras, obviamente, né, com todo o seu poderio, o seu arsenal, tentou. E aí levou mais perigo, mais até do que no primeiro tempo. O Flávio Lopes teve chance, o Felipe Anderson teve chance, o Vitor Roque teve chance, mas a defesa do Flamengo bloqueava qualquer chance, cara. Eles até recebiam a bola numa zona perigosa, numa zona de intermediária, mas ali era muito difícil. Os laterais baixaram, os defensores foram muito, muito bem. O Jorginho fez um trabalho muito importante ali à frente da área. Cara, e o Pedro continuou, né, dando as suas escapadas. Depois, obviamente, né, a gente viu as trocas acontecerem, né? O Abel tentou o Veiga, tentou Facundo Torres, tentou o Sousa, que consegue o segundo gol lá no finalzinho, aí já não dava mais tempo, né? Numa escapada das poucas nas costas do Royal pela esquerda, e aí o Gustavo Gomes já como atacante, né, na rebatida do Rossi faz o segundo gol, mas faltavam 3, 4 minutos para terminar o jogo, mas também o Palmeiras se abriu, né? Em alguns momentos o jogo ficou perigoso, o próprio Carrascal numa saída bizonha do Carlos Miguel quase marca o quarto gol. Depois o Pedro teve uma jogada de futsal dele dentro da área, que ele dá uma pisada e tira o defensor, só que na sequência chega alguém ali para afastar. O Plata caindo pela direita, depois o Bruno Henrique. Então, assim, o Flamengo também teve oportunidades porque os espaços se abriram. Mas foi um Palmeiras também dominante em termos de posse, controlando o jogo, só que o Flamengo se defendendo. E aí o resultado estava consolidado, né? O 3-1 até então, 3-2 no final, porque não dava mais tempo do Palmeiras reagir. E aí a gente fala da arbitragem. Se você me perguntar se a arbitragem teve interferência no resultado, eu não acho, eu não considero. Eu acho que ele é ruim, eu acho que ele é ruim para o jogo. Acho até que no começo do jogo ele inverteu um pouco a sua característica. Porque o Wilton Pereira Sampaio é o cara que se protege, o cara que se esconde atrás da falta. Então ele marca tudo. Ele não estava marcando. E pelo critério que ele estava utilizando, no qual concordei, eu não acho pênalti no Gustavo Gomes e não acho falta do Pedro no Bruno Fux. Acho que não tem impacto. Empurrão é muito forte, tá, gente? Empurrão é muito forte. Eu acho que tem um braço ali de referência, mas eu não vejo esse movimento do gatilho do empurrão, sabe? Eu vejo um braço nas costas do Gomes, não acho que tenha impacto, acho que é interpretativo, acho que muitos árbitros marcariam, tá tudo certo. Eu não vejo. E se ele não marca essa falta, ele também não tem que marcar a suposta falta do Pedro no Bruno Fux, que também acho que foi juvenil na jogada, tomou um encontrão ali, um esbarrão, que tem braço ali e tal, ele cai, vê que o juiz não marca, aí depois ele resolve correr atrás. Não acho falta na origem do lance e não acho pênalti também. Mas eu sei que é um lance que vai gerar discussão, porque, enfim, tem os chamados micropênaltis nesse campeonato, né, em que o VAR muitas vezes achou esses micropênaltis, essas microfaltas, e elas foram marcadas. Então eu entendo a reclamação do Palmeiras, porque muitas vezes no campeonato esse tipo de lance na lupa em que o jogo não marca, o campo não marca, o VAR se meteu para marcar. E aí quando você vai no vídeo, vê na câmera lenta, muitas vezes, realmente tal, tem um indício aqui para marcar, o que eu não concordo. Mas o grande problema é esse, né? A gente não tem uma diretriz correta, certeira, constante. Não, a gente tem toda hora uma inversão de orientação, né? Aí fica complicado realmente dentro do mesmo campeonato.
Então é óbvio que você causa prejuízo técnico. Na sexta-feira, o comitê consultivo da CBF foi desligado. E ao final da temporada, há uma tendência de que o Rodrigo Sintra também deixe a chefia da arbitragem no Brasil. Ou seja, o comando está meio que a Deus dará. E aí você não tem muita definição do que é e o que não é falta. Mas, repito, pelo critério do jogo e pelo que eu entendo como lance de disputa normal e também pela não interferência do VAR, eu acho que ali não dá pênalti e também não dá falta. Claro que os palmeirenses vão reclamar. O pisão do Pulgar, eu já falei que eu acho que não foi o suficiente para ser uma agressão. Eu acho que ele, inclusive, quando pisa, dá uma tirada, o que corresponde ao cartão amarelo. Tivemos outros lances polêmicos. Bom, aí no final do jogo, para mim, o Wilton ele sublinha o seu modus operandi de apitar. Ele dá 5 minutos, o Palmeiras diminui nesse tempo, já nos acréscimos, dá um rolo ali e tal, ele concede mais 1 minuto, ou seja, vai a 51, e aí quando estamos com 50 minutos e 40 segundos, tem 2 faltas claras no ataque do Palmeiras, né, cometidas pelo Flamengo, em que ali uma bola na área iria acontecer. Ele simplesmente não marca nenhuma das faltas e encerra o jogo 20 segundos antes do tempo que ele havia designado. E quando muita gente reclama, o cara já deu 6 de acréscimo e o gol saiu com 7. Eu sou o primeiro aqui a dizer, não tem problema, porque ali é o mínimo que o árbitro precisa considerar como acréscimo. Ele não precisa terminar o jogo imediatamente. Se a bola está no ataque, ele tem que deixar o lance ser concluído. Ele que define. Agora, antes não pode. Não pode. É contra a regra você terminar o jogo antes do acréscimo que você designa. Então, nesse caso aí, lamentável. Por quê? Porque se ele marca falta, vai ter bola na área e se empata. Meu Deus do céu, como ele se protege? Ele não marcou as faltas, encerrou o jogo antes que desse qualquer problema e pronto, foi embora para casa. É isso que acontece. Eu acho que a arbitragem dele não é boa para o espetáculo. Agora, se ele interferiu no resultado, na minha avaliação, diretamente não. Mas confesso que são lances interpretativos. Agora é com vocês. Comenta aqui, inscreva-se no canal e Flamengo chegou, Palmeiras segue líder, tem uma sequência aí agora dura o Palmeiras, porque tem semifinal de Libertadores, o Flamengo também, mas depois tem Cruzeiro pela frente, o que vai ser um jogo duro. Já o Flamengo vai ter Sport, vai ter Juventude, porque os jogos mais fáceis, digamos assim, o Palmeiras já pegou. O Flamengo vai pegar uma facilidade um pouco mais agora. Então, quem tropeçar agora vai deixar escapar o título. O que vocês acham? Comenta aqui. Eu volto na próxima. Tchau!